hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro, tá começando o ano de 2025 pro Atlético, hein? Primeiro dia de trabalho da comissão técnica lá na cidade do Galo e com o retorno de Cuca ao comando do time. Os jogadores só chegam mesmo amanhã. Vamos conversar com a Giovana Pires, que está na cidade do Galo. Ô Giovana, me fala aqui sobre os detalhes desse começo de trabalho, hein? Agora o ano do Galo vai começar, enfim, né, Lages? O técnico Cuca, que foi escolhido pelo Atlético para substituir o técnico Gabriel Milito e comandar o Galo durante essa temporada, chegou ontem a BH e hoje vai passar o dia aqui na cidade do Galo, ajudando a planejar a temporada de 2025 do Atlético. Os jogadores ainda não estão por aqui, se representam só amanhã para iniciar aquela preparação antes da viagem para os Estados Unidos. Mas o técnico Cuca vai se reunir com o SIGA, aquele setor que ajuda nas contratações, monitorando nomes pelo mundo, e também com o departamento de futebol, tudo isso, todas essas reuniões, pensando, planejando a temporada de 2025 do Atlético. Ainda falando sobre essas contratações, o técnico Cuca disse que confia sim no elenco, mas também confia na movimentação da diretoria para montar um time ainda mais competitivo. Vamos ouvir o técnico do Galo. O Galo tem um time, tem uma estrutura de time boa. Hoje a gente tem que chegar e entender o processo, que tem jogadores que têm contrato curtíssimos aí, que vence em outubro, que vence em dezembro, que tem proposta daqui e de lá. Então eu me inteirar desses assuntos para pôr a cabeça do atleta aqui dentro e depois começar a extrair o máximo de cada um deles. Eu tenho conversado com a diretoria, eles estão muito dispostos a ajudar a gente a fazer o nosso time ficar mais fortalecido, né? E o torcedor pode confiar que nós vamos ter um time altamente competitivo em todas as frentes. Ô Giovana, seguinte, sobre o mercado da bola, ainda tá um pouquinho parado no Atlético sem grandes movimentações, né? Mas tem zagueiro de saída, Maurício Lemos tá de partida pro Vasco, é isso? Em relação à chegada, sem nenhuma novidade por enquanto, mas falando sobre o Maurício Lemos, o Atlético está muito perto de confirmar o empréstimo dele para o Vasco. O Vasco vai pagar os salários dele durante essa temporada até o fim do ano, que é quando termina também o contrato do Maurício Lemos com o Atlético. Falando um pouquinho sobre a passagem do Lemos pelo Galo, em 2023 foi titular da equipe durante a temporada, só que no ano passado acabou perdendo espaço nessa equipe com a chegada do técnico Gabriel Milito, que fez uma modificação ali no setor defensivo do Atlético. E aí, por conta disso, no meio da temporada, o Atlético chegou a liberar o Maurício Lemos para iniciar uma negociação com o Vasco, só que acabou não acontecendo. Agora, enfim, Maurício Lemos saindo do Atlético, sexta saída já confirmada pelo Galo. Se liga na situação dos times mineiros na Copinha. O Coimbra já perdeu os 2 jogos e está eliminado. Agora, Cruzeiro e Atlético precisam vencer os seus jogos para se classificarem para a próxima fase. Isso sem depender de outros resultados, né? E amanhã o Galo joga contra o Francana. Tá, Pedrão, 3 situações aqui sobre mercado, né? Atualização sobre a negociação pelo Arthur, ou pelo interesse, né? Em relação ao interesse no Arthur. E outras 2 situações no mercado do Galo, um lateral novo na mira e o Maurício Lemos de saída. O que você tem de novidades dessas 3 coisas aí, Pedro? Pois é, vamos começar pelo Arthur, até conversando aqui em off com algumas pessoas aqui que estavam aqui presentes agora no nosso encontro. Assim, a gente citou o nome do Arthur, todo mundo se esquivou, assim. Verdade é que a questão fica a mesma de ontem. O Atlético já enviou a proposta, conta com a vontade do Arthur em voltar para o Brasil e aguarda o Zenit aceitar ou não. Cerca de 10 milhões de euros que foi a proposta enviada pelo Atlético. Nosso colega de imprensa também, o André Hernan, que curiosamente estava aqui também hoje à tarde do encontro, ele é lá de São Paulo. Ele noticiou o interesse do Atlético no lateral direito Natanael do Curitiba, de apenas 23 anos, muito bom jogador, um dos destaques da equipe. Natanael está afastado do elenco do Curitiba por causa da renovação, não foi nem treinar em Atibaia, lá onde o Curitiba está fazendo a pré-temporada. Ele vai sair, o Atlético vê isso como uma boa oportunidade de mercado, pode ser que dê negócio. Conversei com uma pessoa lá no Curitiba, agora há pouco, rapidinho, falou que não chegou nenhuma proposta ainda, mas a situação do Natanael é essa. Sobre o Maurício Lemos, ele está com um empréstimo praticamente encaminhado para o Vasco. O Atlético vai ceder ao Vasco ele de forma gratuita, mas o Vasco vai pagar
todos os vencimentos do atleta até o final do contrato. O contrato dele vence em dezembro deste ano. Não houve grandes investimentos, mas aqui na SAF do Atlético, o Atlético considera renovações contratuais, luvas para empresários e comissões como investimentos também. Foi um tema até que a gente discutiu aqui, mas é o termo que eles usam, é como eles agregam. Em 2024, até pegando a colinha aqui, que são muitos números, mas foram 211 milhões que é o projetado, né? Ainda não está auditado esse valor ainda, deve ser auditado até o final do mês, mas esse investimento no elenco em si foi de 211 milhões de reais. Aí isso envolve renovações, né? Como teve algumas metas que o Zaratio cumpriu, não renovou ainda, né? Deixar isso bem claro, mas teve metas, gatilhos do contrato dele, que fez ele receber mais. Maurício Lemos, que tinha o contrato dele acabando no final do ano e renovou também. Renovação do Bruno Fux, Robert Santos, essas renovações todas entram nesse tal investimento. O torcedor reclama porque o torcedor quer que, além desse valor, seja injetado também um valor, né, para a contratação de jogador, para que o time se fortaleça, né? Ao invés de só manter o elenco. Então acho bom a gente destacar isso. Sobre o Paulinho, o Bruno Musi citou o seguinte: foram 18 milhões de euros na negociação pelo Paulinho. Desse valor, 80% é do Atlético. Tá? Então a gente está falando mais ou menos na casa de 82, 83 milhões de reais. O Paulinho também tinha um mecanismo de solidariedade da FIFA para o clube formador, que no caso é o Vasco da Gama. O Palmeiras, isso o Bruno Musi explicou, que está a cargo do Palmeiras, o Palmeiras e o Vasco que vão conversar em relação ao pagamento desse. O Atlético, a questão é que o Atlético vai receber 80% destes 18 milhões de euros e esse valor é parcelado. Ele disse que, né, pelo contrato ser confidencial, ele não pode citar quantas parcelas ou como esse pagamento está parcelado, mas ele frisou que toda venda de jogador feita internamente aqui no Brasil, sem exceção, é feita de forma parcelada. Então o Paulinho também foi uma venda parcelada. Além também a gente tem que lembrar que o Atlético trouxe o Patrick Silva, volante, e o também volante Gabriel Menino nessa negociação. Os números do Atlético não são positivos e isso não é de hoje. O Atlético tem uma dívida bilionária, que continua bilionária e que, no meu entendimento, é impagável. É uma coisa impossível de ser resolvida com o valor do próprio clube. Se a gente for parar para olhar os últimos anos, o Atlético teve aportes que nunca na história ele teve, né? A venda do Daimon, a venda da própria SAF, né? Se desfez de ativos. É bem verdade que teve outros patrimônios que foram conquistados pelo clube, como a Arena, mas se desfez de ativos. A Cidade do Galo hoje é da SAF, a Arena é da SAF, o Daimon foi vendido e ainda assim o clube continua com uma dívida superior a R$1 bilhão. Eu particularmente não acredito que o Atlético, com o dinheiro produzido por ele, vamos dizer assim, sem novos aportes, e os maiores aportes já aconteceram, vai conseguir quitar essa dívida. Eu acho que é acreditar em Papai Noel, é acreditar em Fada do Dente, acho que é impossível, mas não necessariamente para um clube ser bem sucedido no futebol profissional, ele precisa zerar a dívida, né? O Real Madrid tem uma dívida alta, o Barcelona tem uma dívida alta, a dívida tem que ser saudável, sustentável, e acho sim que o Atlético, né, caso tenha sucesso dentro do campo, sucesso com a Arena, que já teve sucesso em 2024, pensando na questão financeira, a Arena tem ótimos resultados, é verdade, pode sim conviver, não por agora, vai demorar, mas pode sim conviver de uma forma mais saudável com a sua dívida. Acho que a gente sai daqui com mais elementos para conversar, o que é ótima notícia, para dialogar sobre o que está acontecendo no clube, e acho que realmente essa questão de zerar a dívida é algo que não deveria nem ser uma meta, ou nem deveria ser falado agora, porque é algo muito, muito distante da realidade atual do Galo. Falando em futebol, né, você estava falando aí, Pedro, do Cuca, né, você mencionou, ele deu uma rápida entrevista ontem ao clube, né, a Galo TV, falando sobre a expectativa para o elenco. Uma coisa que eu acho que dá pra gente cravar, até para tranquilizar o torcedor, que no fundo o torcedor quer saber de futebol, né, qualidade de elenco, vitória e título. O Atlético garantiu hoje aqui na apresentação, aqui na sede, que vai gastar com folha salarial do elenco profissional o mesmo nível que gastou em 2024, pelo menos. Vai ficar ali perto dos 20 milhões de reais mensais, que é o que o Atlético já gastou em 2024. E saíram vários jogadores do fim de 2024 para agora. Jogadores com salários altos, né? O próprio Paulinho, que foi pro Palmeiras, o próprio Eduardo Vargas, um jogador que rescindiu, e outros que estão saindo. Maurício Lemos, tem a possibilidade da saída do Batalha, que a gente sabe que existe, não está concreta ainda, mas existe. Então que dá pra gente cravar, e caso não aconteça, aí a gente tem um elemento muito claro para
cobrar aqui dentro é que esse valor aberto em folha, ele vai ser gasto. Então, se saiu, né, muita gente, saíram 3, 4, 5 jogadores, vão chegar também jogadores nesse patamar salarial que não é baixo. Então, o torcedor do Atlético pode esperar, apesar da dívida gigantesca do clube, e na minha opinião, uma dívida que vai ser eterna, pelo menos eu não consigo ver a luz no fim do túnel, o time terá investimento para fazer um bom 2025 dentro do campo. Lembrando que as metas orçamentárias são semifinal de Sul-Americana, quartas de Copa do Brasil e 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Metas orçamentárias e não esportivas. Claro que esportivamente o clube quer ganhar tudo, mas vamos ver. Tô curioso para ver quais serão esses nomes que vão chegar para trabalhar com o Cuca. Mas, e essa realidade aí, ô Matheus? Brigar por tudo esportivamente, mas pensar, né, em semifinal, em quartas na Copa do Brasil, em semifinal na Sula, né? E o 6º lugar no Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que manter a sua realidade dos últimos anos, viu, Pedro? E qual é a realidade do Galo? Brigar por títulos, ter um time competitivo. O Atlético vem de 2 finais. Final de Copa do Brasil, final de Copa Libertadores da América. Então o sarrafo, ele aumenta. Independentemente do orçamento do Atlético, sabemos que o Galo não vai ter a Libertadores neste ano de 2025, mas mesmo assim, a torcida merece e quer um time competitivo para a temporada. A gente sabe que prejuízo mesmo é ver um time brigando contra o rebaixamento ou disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. A dificuldade é muito grande, então a torcida merece ver um time competitivo e quer ver um time competitivo. A gente sabe que o Atlético perdeu um grande jogador, perdeu um grande expoente técnico que é o Paulinho. A gente até falou aqui, jogador difícil de repor, até pelas características que são bem atípicas, são bem exclusivas do próprio Paulinho, jogador de lado de campo, que aparece muito bem dentro da grande área para finalizar, que tem alto poder de finalização, flutua, pode jogar centralizado também, então é difícil de repor um atleta do nível do Paulinho. Mas a diretoria do Atlético tem que mostrar criatividade e, repito, prejuízo mesmo é brigar contra rebaixamento, é disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. O alto nível tem que se manter, até porque o Atlético não vai ter a Libertadores, mas pela frente terá Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além, claro, da Sul-Americana. Léo, só pra gente ter uma base, esse ano, é claro que ano a ano isso vai aumentando, mas esse ano o 6º colocado do Campeonato Brasileiro ganhou 36 milhões de reais, 36 milhões e 100 mil reais. A premiação por posição na tabela seria, né, uma base aí pro que o Atlético tá pensando esportivamente, aliás, financeiramente pro Brasileirão desse ano. É um número plausível, né? Você chegar à semifinal da Sul-Americana, você chegar às quartas de final da Copa do Brasil, que é sempre um torneio também muito traiçoeiro, para falar a verdade. Mas lembrando que ano passado o Atlético, em premiações, ele superou mais de 120 milhões de reais, né? Chegando às 2 finais da Copa do Brasil e da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, e aí houve também um ótimo dinheiro em arrecadação que veio da Arena MRV. Então vamos ver como que as coisas vão funcionar. Certamente nesse papo aí, quando o Guilherme Frossá já fala sobre dívida impagável, aí que aumenta o questionamento, porque não foi feita ainda uma recuperação judicial para que o Atlético pare de pagar imediatamente os juros exorbitantes, né? Isso aí foi feito em alguns clubes do Brasil, entre eles foi feito pelo Cruzeiro ainda na gestão do Ronaldo, e certamente, né, se a gente imaginar que pode ter entrado no balanço de 2024, que foi a venda do Paulinho, já no final do ano, para o Palmeiras, e não no balanço para 2025, é certeza de que algum jogador ainda será vendido. Qual que foi a oferta lá do Everton pelo Alisson, hein, Pedro? 10, né? 10 ou 12? 10 milhões de euros? Entre 10 e 12, né? Se bater na porta de novo, leva.